Bem-vindos ao curso de Geometria. Essa daqui é a nossa primeira aula. Vamos tratar de conceitos básicos envolvendo geometria. A cada semana eu vou postar pelo menos 2 vídeos tratando desse tema. Então eu vou pegar toda a geometria desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, fechando todo esse eixo. Então vamos ver o básico, conceito de ponto, reta, semirreta e segmento. Ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que ponto é um objeto adimensional, ou seja, ele não tem área, não tem volume, não tem direção, não tem sentido. Geralmente é representado por uma letra maiúscula e vai ser muito importante para os nossos estudos. Reta são conjuntos de pontos que não fazem curva. Elas são infinitas para as duas direções. Semirretas é uma reta que tem início, marcado por um ponto, mas não tem fim. Já o segmento de reta é uma reta que tem início e fim, ambos marcados por um ponto. E aqui temos nossas representações. A mais comum representação de reta é você representar a reta por uma letra minúscula. Geralmente se usa R, S e T, mas poderia ser qualquer letra minúscula. Outra representação de reta é quando eu tenho 2 pontos contidos nessa reta, que eu chamo de A e B, e simbolizo dessa maneira. Reta AB. E aqui em cima do AB tem essa setinha mostrando que ela é infinita, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Já a semirreta, ela tem um começo, que aqui eu simbolizei pelo ponto A, mas ela não tem final no sentido de B. Então eu coloquei a reta AB, porém repare que ela tem começo em A, ou seja, não tem setinha aqui do lado do A, mas é infinita ao sentido de B, ou seja, aqui do lado de B, tem aqui a setinha. Se fosse o contrário, a simbologia seria a mesma, só que eu colocaria BA, mostrando que teria começo em B e seria infinita para o lado de A. Já segmento de reta, ele tem começo, que aqui é o ponto A, e ele tem final, que aqui é o ponto B. Então seria o segmento AB, e repare que em cima do AB agora não tem setinha, mostrando que começa em A e termina em B. Retas podem ser concorrentes quando elas têm um ponto em comum. São paralelas quando elas vão até o infinito sem se encontrar. E são perpendiculares quando elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Lembrando que todos esses casos aqui é quando elas são coplanares. Isso significa que elas estão no mesmo plano. Ângulos são 2 semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidas em graus ou em radianos. Vamos ver essas medidas mais para frente. Vértice, entenda vértice como o seguinte. Imagina que você está lá na cozinha da sua casa, bateu na quininha da mesa, né, e fala, ai, machucou. Vértice começa com V. E esse V tem o mesmo formato ali da quininha da mesa. Então aqui, ó, vértice seria esse ponto. E eu posso representar ângulo ou por letras gregas minúsculas, geralmente ângulo alfa, beta, gama, teta e por aí vai. Ou eu posso representar ângulos dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, coloco 3 pontos, um ponto A, um ponto B e o ponto aqui no vértice, o ponto O. E aí eu simbolizo dessa maneira aqui, ó, o ângulo AOB, com esse acento no O, mostrando que essa letra aqui, a letra O, seria o meu vértice. Quando eu falo que um ângulo é agudo, é quando ele é menor que 90 graus, ele está entre 0 e 90 graus. Quando eu falo que ele é reto, ele tem exatamente 90 graus. Quando eu falo que ele é obtuso, é que ele é maior que 90. E quando eu falo que ele é raso, é quando ele é exatamente o ângulo de 180 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus, ele é simbolizado dessa maneira. Um quadradinho com um pontinho no meio. Plano e semiplano. Plano é um conjunto de retas dispostas lado a lado, de modo que não haja espaço entre essas retas e que ele também seja infinito, além de não descrever qualquer curva. Imagine o plano como a superfície de uma mesa, que é infinita em todas as direções. Semiplano são obtidos quando uma reta divide um plano em 2 partes. Isso significa que o plano terá início, mas não terá fim. Imagine uma superfície plana infinita e corta isso no meio. Agora isso tem um começo. Esse plano tem um ponto de partida. Algo interessante a se dizer que se eu tenho uma semirreta, o início dela é um ponto. Se eu tenho um semiplano, o início dele é uma reta. Então no plano, vamos estudar muito figuras planas. Qualquer representação fechada, feita no plano. Agora, os polígonos são figuras geométricas planas fechadas formadas por segmento de reta. A circunferência não é um polígono, porque não é formada por segmentos de reta.
Porém, vai ser uma figura muito importante, uma figura plana, muito importante no nosso estudo. Então, vamos só fazer uma associação aqui entre o 2D e o 3D. O 2D é quando eu estou me referindo a áreas, né? Medidas de uma superfície. A área de um campo de futebol é a medida da superfície gramado. Por exemplo, eu estou vendo um filme em 2D, seria um desenho animado, só tem o plano. Agora eu vou ver um filme em 3D, o objeto sai da tela. Agora eu já passo a ter uma outra dimensão, que é o volume. Vamos entender como 1D seria distância, comprimento. 2D eu já estaria falando de área. E o 3D já estaria falando de volume. Então seria a primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Volume é o espaço ocupado por um corpo, ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Por exemplo, 1D. Eu vou comprar um fio dental. Estou comprando comprimento de fio. Vou comprar um lote ou uma cartolina. Eu vou comprar uma área. Agora eu vou comprar um gás ou vou comprar um líquido. Estou comprando um volume. E essa parte foi a nossa parte básica de geometria. Se inscreve aí no canal. Deixa no comentário, por favor, sua opinião sobre o vídeo. O que eu posso melhorar? O que você ainda ficou com dúvidas? Me dê sugestões porque eu quero melhorar para você ao máximo. E até o próximo vídeo.